Boa noite, sou Rossir Berni, jornalista, editor da Editora Alcance de Porto Alegre, com 40 anos de existência, e mais uma vez, mais um ano, estamos presentes nesta fantástica Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Todos impressionados com essa multidão de pessoas buscando saber, buscando a literatura, prestigiando o livro e os autores. Por falar em autor, estamos hoje chamando neste momento para conversar com todos nós o professor Dr. Luiz Alberto Passos Preza, para falar sobre a sua obra inovadora, muito interessante, Caminhos e Temas, 103 crônicas ilustradas de A a Z. Mas antes nos diga, quem é o escritor, professor Luiz Alberto Passos Preza? Boa noite, Adão Rossir. Eu sou Luiz Alberto, nascido em Jaguarão, fronteira do Uruguai, do Rio Grande do Sul. Tenho 68 anos praticamente. Sou professor universitário aposentado. Morei muitos anos em Manaus, Amazonas, como professor da Universidade Federal do Amazonas, onde tive a oportunidade, além de ajudar a fundar o curso de psicologia de lá, de cursar mestrado e doutorado com o tema Raiva dos Motoristas. Esse livro, nos fale um pouco sobre ele, porque é um título fantástico e infelizmente da maior atualidade. Exatamente, a raiva dos motoristas é um tema que contribui significativamente para a mortalidade do trânsito brasileiro, que é uma das mais altas do mundo. A dissertação de mestrado de 1999, ela virou livro pela editora de São Paulo, a editora Vetor, que publica livros de psicologia. Mas não teve lá muita divulgação, teve uma tiragem de 1000 exemplares à época, em 2002. Já a tese de doutorado com o mesmo tema, Raiva de Motorista, está publicada em USP Teses, digitalmente, mas também não se transformou em livro. Ambos são trabalhos acadêmicos e não tem uma circulação de grande monta. Este meu primeiro livro, sim, é um livro que tem a pretensão de ser útil para a população em geral. E qual foi o passo, ou quanto tempo, e como é que chegaste a esse trabalho? Em quanto tempo o produziste? Ok, eu levei aí cerca de 2 a 3 anos para escrever essas, um pouco mais de uma centena de crônicas, com 300 palavras cada uma. A minha motivação veio, em primeiro lugar, da prática diária de preparar aulas que não fossem muito chatas, que tivesse poucas palavras e bastante imagens e figuras, que isso atrai mais a atenção dos alunos, de modo geral. Esse foi um treinamento que eu fui tendo ao longo de 3 décadas praticamente de sala de aula. Aí as primeiras crônicas foram para pessoas próximas, amigos, gente da família, minhas irmãs que têm nível superior, meus sobrinhos que têm curso superior, que acha disso, que acha daquilo. Aí eu fui escolhendo, para ser mais simples, palavra única no título, de A a Z, e com o tempo, que quando já tinha ali umas 20, 30, eu vou fazer 100, uma centena. Acabou passando. Deixou para publicar o livro, como disseste há pouco, 68 anos, é o tempo que teve de maturação? Certamente, ótima pergunta. Os temas são dos mais variados. Alma, abdução, temas científicos, temas teóricos da psicologia, mas não muito. Coisas práticas do dia a dia da vida, um pouco de autoajuda nesse sentido assim, né? Tem tanta literatura nessa área, coisas curiosas, peculiaridades, alguma coisa poética, alguma coisa humorística, mas jamais com palavras de baixo calão, jamais com agressividade, com dogmatismo ou com sectarismo, né? Um livro que procura ser leve, puro, como eu sou, né? Como assim deve ser em geral a obra de cada autor, ele expressa o que ele é. Tu representa na tua obra o ser humano precioso, atento, sobretudo o educador da tua vida, tu traz para a tua obra. Sem dúvida alguma, até os meus hobbies, digamos, né? Eu gosto muito de música, eu toco um pouco de violão, eu gosto muito de jogar xadrez, tem uma crônica sobre xadrez, eu gosto muito de aviação, tem sobre aeromodelismo, sobre aviação.
né? Coisas que e vivências até pesadas que eu tive na minha vida, como uma internação em hospital psiquiátrico com eletrochoques na minha cabeça. E uma das crônicas é sobre essa vivência muito dolorosa, mas que é da minha vida, está na minha biografia e eu não tenho por que esconder. Luiz Alberto, tu falaste sobre o teu trabalho e aqui e as suas singularidades da tua obra, e tem também o QR Code aqui. Nos fala sobre Sim. o casamento desse QR Code como riqueza do livro. Sim, cada crônica, né, tem um QR Code. Cada crônica tem um QR Code. Quando você, leitor, acessar o QR Code com o celular, abre uma série de figuras a mais, além das duas que tem em cada crônica, com música de fundo e tal, orquestrada, da melhor qualidade. O norte dessa técnica é: uma imagem pode falar mais que 1000 palavras. Tem crônicas com até mais de 10 imagens, então cada imagem falará por muitas palavras, aumentando a apreensão e o prazer do leitor de ver as figuras. Enriquecendo o livro. Qual é o próximo projeto literário? Bom, coisas do dia a dia aí me instigam a ficar pensando, e já tem 3, 4, 5 crônicas no mesmo estilo prontas, então a gente começa a pensar no volume 2 com mais 100, por que não? Em 2 anos está pronto. Ficasse impressionado, mesmo eu que sou acostumado a bienais tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, já fui em Feira de Livro em Havana, lá em Cuba, e me impressiona sempre a quantidade de pessoas interessadas em livros. Então, se há tanta gente interessada em livro, nem tudo está perdido, então. Nem tudo está perdido, né? A realidade virtual é uma realidade, a inteligência artificial está aí, mas isso aqui ainda sobrevive, né? E como diz aí o Jorge Luis Borges, depois que os escritores morrem, eles continuam vivos nos seus livros, né? Exatamente. Uma frase final, então, um pensamento final, uma ideia final sobre esse lançamento, sobre essa maravilha que é uma Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Eu vou citar o Mário Quintana, para variar. Qualquer ideia que te agrade do livro, por isso mesmo é tua. O autor nada mais fez do que vestir a verdade que se encontrava dentro de ti, inteiramente nua. Fecha aspas. Luiz Alberto Passos Presas, muito agradecido, e a Editora Alcance honrada em publicá-lo nesta Bienal do Livro no Rio de Janeiro.